Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Só estou fixando o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre recurso de revista e sua admissibilidade. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Fabiano Coelho. Daqui a pouco ele vai entrar com o Instagram Trabalho Notável. O professor Fabiano já está aqui. Vamos começar então de hoje sobre esse tema relevantíssimo para a advocacia trabalhista como um todo. Bom dia, professor. Bom dia, querido professor Fabiano, como vai? Que honra tê-lo Tudo, aqui. tudo bem, professor? Graças a Deus, estamos juntos. Maravilha. Nós somos colegas na pós-graduação de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho da Faculdade Unileia, né? Isso. Temos contato, mas infelizmente não tivemos ainda o prazer de nos conhecer pessoalmente. Certamente, assim que isso passar, essa oportunidade será criada. É, Vai ser um mas prazer. acaba que as redes sociais nos proporcionam, né, esse prazer, né, professor, de fazer esses encontros ainda que virtuais com pessoas que a gente gosta, admira, mesmo não tendo um contato pessoal, né? Isso é bem bacana. E que fique registrado que a recíproca é verdadeira, né? Tenha certeza disso. Bom, hoje nós Isso aí. separamos então para falar, e tem muita coisa para falar, né, Fabiano? Falar de Vixe, recurso de revista já é algo extremamente imenso. E nós preparamos então aqui, eu pelo menos separei alguns pontos para a gente sim. poder enfrentar hoje de uma forma bem objetiva para tentar esclarecer, né, as pessoas que têm dúvidas com relação a alguns requisitos ou pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. E aí eu já entro até numa questão controvertida. Sim, Na sua visão, né, estamos aqui a falar de recurso de revista, um recurso sim. de natureza extraordinária, cuja o efeito devolutivo é restrito às questões jurídicas, né, só visa matéria de direito, é um recurso de viés extraordinário, enfim, né, toda aquela natureza que nós sabemos do recurso de revista. Mas aí eu já lhe pergunto, o pré-questionamento, na sua visão, Sim. é um requisito de admissibilidade ou uma mera peculiaridade do recurso de revista? Para a gente poder entrar aí no que é o É, pré-questionamento propriamente é, dito, né? é. Muito, muito bom começar já quente, né, a live, professor. Eu não tenho dúvida que é um requisito de admissibilidade, justamente porque o recurso chevista, ele tendo a natureza extraordinária, ele pressupõe justamente que a parte provoque o Tribunal Superior por meio de uma questão que foi debatida na instância ordinária, né? Então, sem essa discussão prévia na instância regional, inviável mesmo qualquer possibilidade de se enfrentar o recurso. Maravilha. Então, E só para os nossos colegas que estão aqui nos vendo, né, nos ouvindo, ficarem cientes, o pré-questionamento é uma criação, né, originalmente jurisprudencial. Depois, né, com o advento da Lei 13.015, se não me falha a memória, de 2014, é que nós tivemos o inserir dele de forma específica na lei, artigo 896, não é isso, professor Fabiano? sim, Parágrafo primeiro exatamente. A. E no CPC de 2015 também tem uma previsão no artigo 1025, só a título de exemplificação. Ou seja, então, na verdade, a criação foi jurisprudencial e depois abraçada, né, pelo legislador para inserir tanto na CLT quanto no Código de Processo Civil. Há quem diga que o Total. pré-questionamento é um ato da parte, outros dizem que é um ato jurídico ou judicial. Outros adotam a teoria eclética, que, no meu ver, é a posição que eu, né, Uhum. me filio, que é um ato eclético que depende de manifestação da parte e de pronunciamento judicial, né? É. Me parece que é Aí o mais acaba que, coerente. professor, acaba que a gente ir por esse viés eclético, ele é o mais adequado, mesmo porque a gente vai ter situações, né, que como a matéria surgiu apenas no acórdão regional, sem que tenha sido ventilada pelas partes, né, o pré-questionamento está satisfeito, né, se é uma questão nova, né,
que não estava no recurso ordinário, não estava nas contrarrazões, às vezes até uma questão de ordem pública que o regional tenha aplicado no julgamento do agravo de petição ou do recurso ordinário. Então, me parece que essa visão eclética atende melhor mesmo a circunstância do recurso de revista. Perfeito, eu concordo em número, gênero e grau, inclusive eu não consigo pronunciar o nome aqui, porque é o Zélia, ele está falando, vocês podem comentar sobre a violação, quando a violação ocorre no próprio acórdão, né, não sendo necessário para questionamento? É exatamente isso que o professor Fabiano está falando, ele se refere aqui basicamente ao J199, né, da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, que dispensa o pré-questionamento quando a violação surge na própria decisão recorrida. Seria o caso, por exemplo, do julgamento extrapetita, né, ou ultrapetita, ou matérias de ordem pública realmente pronunciadas de ofício. Né? É nesse sentido, né, professor? Exato, e aí eu faço o resgate aqui, professor, que quando houve a Instrução Normativa 39 do TST, havia toda uma discussão de como a gente aplicaria o princípio da não surpresa no processo do trabalho, até considerando a nossa característica de celeridade, né? Então, eu me lembro bem uma defesa muito apaixonada que o ministro Dalazen fez à época e acabou emplacando na Instrução Normativa 39 a ressalva de que, em relação a questões processuais, que são mera aplicação da legislação processual, entendeu-se que o princípio da não surpresa não era aplicável. E aí é o que acontece de modo bem recorrente nos tribunais, uma questão de incompetência ou uma questão similar, uma questão processual, enfim, né? Ela pode ser declarada de ofício pelo tribunal sem que viole o princípio da não surpresa. Então, isso acaba mantendo essa possibilidade de ter a possível violação surgida apenas na decisão recorrida, né? Perfeito. O que reforça, então, mais ainda a previsão constituída pela OJ 199, né? Exato. Ela não é contrária, ela reforça, né? Ela reforça, exatamente. Ela, na verdade, agora, ela mantém, né, a OJ viva mesmo depois do novo CPC, né? Pois é, maravilha. Agora, o que é efetivamente, aí já é em tom de pergunta, professor Fabiano, o que é efetivamente, né, o pré-questionamento? Porque eu lembro que uma vez eu fui fazer uma sustentação no TST, na época eu até, na mesma oportunidade, eu participei de uma entrevista com os ministros Alexandre H. Belmonte e Guilherme Caputo para a nossa pós de Direito do Trabalho, processo de trabalho da Unileia, né? E eu gravei um vídeo na frente do TST falando exatamente sobre pré-questionamento, algo muito simples, de 3, 4 minutos. Meu amigo, teve mais de 5.000 visualizações em uma semana o vídeo, né? Então eu acho que essa é uma dúvida muito constante. O que é efetivamente o pré-questionamento? E aí eu vou passar então a palavra para ti ouvir, ou aprender contigo aí sobre o pré-questionamento, o que é efetivamente. Quem me dera, hein, professor? Mas vamos lá. Olha, o pré-questionamento demonstra que exatamente a matéria, da forma abordada pela parte, ela foi analisada pelo regional. Agora é importante dizer, né, professor, embora a gente tenha que fazer a distinção de que uma tese jurídica, ela embarca ao mesmo tempo uma regra jurídica que se amolda aos fatos discutidos no processo. Então, quando a gente fala em pré-questionamento, a gente tem que ter a moldura completa da tese jurídica sustentada pela parte, abordada pelo regional. E isso envolve uma premissa fática da qual decorreria aquele efeito jurídico. Então, quando a gente fala em pré-questionamento, a gente precisa, de certo modo, ter o contexto fático e, além disso, o regional analisar esse contexto fático na ótica da minha tese. Então, poderia aqui citar um exemplo, né? Ainda ontem, fiquei de madrugada aqui lendo umas coisas, separando umas situações, até para gravar uns vídeos para o meu perfil.
Então, ontem tinha uma decisão da SDI publicada, interessante, professor, que é onde eu falo muito, né, que no recurso de revista é muito comum você bater o olho, tirar a fotografia, você vê que a parte tem razão naquilo que ela está sustentando na tese jurídica, mas se faltar abordagem pelo tribunal, seja da moldura fática que viabilizaria o efeito que se pretende, ou a própria análise da tese jurídica, está inviabilizado completamente. A situação publicada lá ontem, que envolvia até a OJ62, né, professor, que é aquela que menciona que as questões de ordem pública, ainda que seja uma questão de incompetência Incompetência material, absoluta. né, ela tem que ser examinada pelo regional, do contrário é inviável o recurso de revista. E o caso concreto foi uma situação em que o juiz condenou o advogado de forma solidária na litigância de má-fé, ou nos efeitos da litigância de má-fé. Então, o advogado foi condenado junto com o cliente a pagar lá as multas, multas decorrentes de responsabilidade processual. Que é uma situação, professor, que pessoalmente eu acho lamentável a postura de alguns juízes ou alguns tribunais em seguirem por essa linha. Primeiro porque a lei não permite, né, que, a meu ver, né, já que a regra é que o eventual responsabilidade do advogado é apurada em ação própria, então já descartaria de pronto. E ainda que não fosse, a jurisprudência reiterada do TST sinaliza que não é possível condenar o advogado solidariamente com o cliente na própria ação trabalhista. Mas foi o que aconteceu. Só que, no lugar de ir para o tribunal bater na tese de que não cabe não cabe essa responsabilidade solidária, o advogado focou só na questão da incompetência, dizendo, olha, como precisa de uma ação própria, a Justiça do Trabalho não tem competência. Só que a abordagem jurídica, que teria que ter sido sustentada, não era essa. E o tribunal simplesmente manteve a condenação, dizendo que era cabível, e não analisou a questão da competência material. E aí foi para o recurso de revista, a turma simplesmente disse, olha, a questão não pode ser analisada aqui, porque, mesmo sendo uma questão de ordem pública, o tribunal não pode adentrar nessa questão. Né? Então, seria justamente, o pré-questionamento envolve isso, né? Um conjunto fático ao qual se adere uma determinada tese jurídica, que se não for enfrentada pelo regional, não vai. Aí só fechando o raciocínio, professor, porque como eu dei o exemplo, às vezes as pessoas que estão assistindo falam, poxa, o advogado vai ficar agora numa condenação perpétua. Né? Então, nesse caso, o que vai acontecer, né? Quero crer, né, que o advogado consiga ter esse raciocínio jurídico, né? Já que ele não conseguiu no recurso de revista, porque, de certo modo, ele fez ali uma atrapalhada, né, com a argumentação jurídica, ele vai para a ação rescisória, que é super tranquilo, o TST entende que cabe rescisória acerca dessa matéria, porque é a violação muito clara de uma norma jurídica. E nesse sentido, né, inclusive tem o OJ do próprio Tribunal Superior do Trabalho dizendo que aí, nesse caso, já não precisa ter o pré-questionamento para viabilizar o cabimento da ação rescisória, com fundamento no 966, inciso 5 do CPC. Quer dizer, exatamente. Então exige... E é uma loucura, né, professor? Acho que o senhor podia até falar um pouquinho para o pessoal, embora a gente esteja aqui no recurso de revista, mas essa questão é bem palpitante, né, da gente distinguir, porque já é complicado pensar num pré-questionamento para ação rescisória, né? Porque, poxa, se houve a violação, né, se é uma questão de defender o ordenamento jurídico por meio dessa via extraordinária da ação rescisória, já é estranho até exigir um pré-questionamento, né?
Pois é, e se nós levarmos em consideração que, na essência, a ação rescisória ela tem por fito, né, a hegemonia da segurança jurídica, me Sim, parece até que é bem razoável esse ponto de vista do TST, né, consubstanciado na OJ, que agora eu não me recordo qual é o número, mas ela isso. diz literalmente que dispensa o pré-questionamento para fins de ajuizamento de ação rescisória. Porque a parte, obviamente, tem que fazer a qualificação jurídica adequada no que toca à demonstração de que aquele acórdão estaria a violar uma norma jurídica. E dentro do exemplo, né, citado pelo professor Fabiano, salta aos olhos que há uma violação à norma É, jurídica. Então, daí por isso que no contexto mais amplo, considerando exatamente a finalidade da ação rescisória, se dispensa, né, o exato. pré-questionamento. E realmente, assim, o seu exemplo é totalmente ilustrativo e elucidador, porque o tribunal deixa de apreciar exatamente a questão que o advogado levou, o que, Exato. portanto, prejudica, né, para que ele fica prejudicada para que ele possa interpor recurso de revista. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente já pode até adentrar nas próprias espécies, né, de pré-questionamento, considerando aí a súmula 297 do TST e também o artigo 1025 do Código de Sim. Processo Civil. Porque nós temos efetivamente o pré-questionamento explícito, quando o tribunal se pronuncia a respeito, né, daquela questão jurídica que é levada no recurso ordinário, mas temos também a possibilidade do pronunciamento, né, do pré-questionamento tácito ou implícito, como outros É. denominam. Que aí eu até te devolvo a palavra, né, se o senhor quiser falar sobre isso um pouco, a questão dos embargos de declaração para fins É, de pré-questionamento, né, e aí eu complemento depois, se é. necessário for. O pré-questionamento tácito é a situação que eu falo para os meus alunos, que o advogado fica ali na corda bamba, né? Porque ele lê, da leitura do acórdão regional, tá bem evidente que a matéria foi pré-questionada, foi abordada, mas é onde a melhor estratégia, eu digo que é passar a mão no telefone e ligar para o cliente. Olha, nós estamos aqui numa encruzilhada. Para levar o seu caso para o TST, precisa de um pré-questionamento, precisa que o tribunal tenha analisado a matéria. Eu até avalio que o acordo está maduro para a gente ir para o TST, mas eu não quero correr o risco. Então, vamos opor uns embargos de declaração aqui, mas eu estou te ligando para te alertar que essa conduta minha é necessária por questão de segurança, por questão de zelo com a tua pretensão, mas a gente corre o risco de tomar uma multa. Vou dar um exemplo que para mim é bem evidente, né, professor? Eu sei que o senhor, com muita maestria, tem ministrado, né, cursos de prática trabalhista, né, domina muito bem o recurso de revista, que convenhamos, né, professor, é algo raro no Brasil, né, porque o recurso de Ah, quem me revista dera, meu amigo. é um recurso técnico, né, um recurso difícil, mas aí o que acontece, né, professor? Eu ensino, o senhor também, para os nossos alunos, tem os caminhos para a gente driblar alguns obstáculos do recurso de revista. Né? Porque tem determinadas situações, em especial no rito sumaríssimo e nos processos de execução de sentença, que você bate o olho no processo e chega à conclusão que é impossível subir um recurso de revista naquela matéria. Só que a gente sabe, né? Eu fiquei quase 4 anos convocado no Tribunal Superior de Trabalho, então acompanhei e aprendi de perto a dinâmica do tribunal, dos gabinetes, de análise dos recursos, de julgamento, enfim, que o tribunal zela muito pela sua jurisprudência. Então, há determinadas situações que você vai levar uma questão constitucional onde, sinceramente, não existe, mas é a forma de você permitir que o tribunal analise a sua pretensão. E é o que ocorre, por exemplo, na situação
de alegação de violação do princípio da legalidade, né? Na questão do princípio da legalidade, né, eu vou alegar o artigo 5º 2 da Constituição, vai ser o caso típico do pré-questionamento tácito, porque se o regional usou a expressão legalidade, ou disse ainda, vamos até passar um pouquinho mais longe, né? Disse que não há amparo legal ou que há amparo legal para determinada pretensão, ele, de certo modo, ele abordou o princípio da legalidade. Agora, eu não vou correr o risco, né? E a gente recomenda para os alunos que, advertindo o cliente acerca de eventual risco para multa, vai entrar com ED. Falou, olha, a minha abordagem envolve o artigo 5º 2 da Constituição e isso não foi enfrentado no acórdão regional. Aí vem até uma manha, professor, que, se me permite, que eu passo para o pessoal, a gente busca entregar resultado, né, para os alunos, para os advogados. Né? Então, eu passo para o pessoal aquilo que eu vivenciei no TST. Então, o que facilita para os assessores dos ministros analisar uma determinada questão? Então, eu sempre sugiro que, quando for fazer embargos de declaração, para fim de ou fixar uma premissa fática que não tá assentado, ou mesmo a matéria jurídica não foi abordada, fazer os embargos de declaração em forma de quesitos, porque isso fica mais fácil para o próprio TRT Perfeito. analisar, né, rebater a questão que está sendo colocada, e depois, na hora do recurso de revista, fica mais fácil para evidenciar que no ED você provocou a matéria, ou até mesmo, quando a discussão for, desviando um pouquinho aqui, quando a discussão for de premissa fática que não foi suprida pelo regional, na hora de alegar a negativa de prestação jurisdicional no recurso de revista, fica mais fácil para transcrever o trecho, que é uma exigência da jurisprudência, que depois veio na própria reforma trabalhista, que eu tenho que citar o trecho, é demais, né? Uhum. Eu tenho que citar o trecho do ED que provocou a questão, né? Então, se eu transcrever o ED inteiro, eu vou perder, porque os ministros dizem que eu tenho que transcrever exatamente o ponto que foi a provocação no ED. Então, fazendo em forma de quesito, fica mais fácil. Então, aí, nesse caso, o princípio da legalidade no ED, o regional vai rebater, falou, olha, a matéria já foi abordada. E o TST vai falar, olha, isso aqui não é nem situação de pré-questionamento fictício, porque estava abordado o princípio da legalidade, ainda que não tenha feito referência ao dispositivo correspondente, que seria, nesse exemplo, o 5º 2 da Constituição. Né? E nós teríamos, né, professor, e aí eu devolvo a bola para ti, a situação do pré-questionamento fictício, né, que seria uma terceira hipótese que alguns doutrinadores, uns colam com essa segunda, né, do pré-questionamento tácito, mas outros usam essa terminologia de pré-questionamento fictício como uma terceira espécie. Pois é, por isso que quando se fala das espécies, né, do pré-questionamento, eu particularmente, eu me filio ao posicionamento majoritário de pré-questionamento explícito, né, ou pré-questionamento tácito. Porque a questão do pré-questionamento fictício, ela fica exatamente no plano de você presumir que houve um enfrentamento, mas sem que tenha havido enfrentamento e, portanto, né, estabelecer aquela premissa que é indispensável para que eu possa assim manejar o recurso de revista. Então, isso, inclusive, a própria súmula 297 no item 3, né, se não me falha a memória, Sim. Ela diz, está pré-questionada a matéria, ainda que a parte tendo oposto embargo de declaração, o tribunal não tenha se pronunciado a respeito. Então, dali é que surge essa divergência, se é o pré-questionamento tácito ou se é o pré-questionamento fictício. E aí, professor Fabiano, eu vou aproveitar esse ensejo e fazer um recorte na nossa fala para falar sobre a súmula 126 rapidamente, Sim. Porque você colocou as questões de premissas fáticas, né, bem Sim. estabelecidas no acórdão regional, para aí sim ensejar
o recurso de revista? Porque é interessante, uma vez que a súmula 126 ela é realmente óbice para a interposição de recurso de revista, haja vista que ela deixa de forma cristalina a impossibilidade de uso do recurso de revista para reanálise de matéria fática ou de provas, assim como também os embargos. Muito bem, mas o que muito me preocupa, e às vezes não há uma percepção bem adequada dessa súmula, é que não é que o TST não vá fazer análise fática, é que o TST ele não vai reexaminar os fatos. Até porque, para ele fazer o enquadramento de uma qualificação jurídica, que talvez erroneamente tenha sido aplicada pelo regional, ele precisa enfrentar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão. Me corrija se eu estiver errado, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, quer dizer, não é preciso entender bem o que a súmula está dizendo. Não pode o TST, por exemplo, enfrentar novamente as questões inerentes à realização ou não de horas extras. Isso já está estabelecido, entre aspas, transita em julgado essa análise fática no TRT. O que nós vamos ter no TST é o enquadramento jurídico diante do enfrentamento fático que foi realizado pelas instâncias inferiores. E aí me parece que isso acaba gerando até um entendimento mais adequado, no meu modo de ver, tá, professor? Com todo respeito quem pensa em sentido contrário, de que o pré-questionamento fictício ele fica até mais distante. Né? Não sei qual é a sua visão sobre isso, mas até gostaria de ouvi-la a respeito. É porque foi muito boa essa abordagem, professor, da súmula 126, porque em vários casos a gente tem a clara percepção que não é um mero reenquadramento dos fatos, né? Porque ainda que o tribunal dê ali o regional fixou ali o contexto fático, as provas que foram colhidas, há casos que não se trata só de dar um enquadramento. O Tribunal Superior do Trabalho acaba que ele altera a própria conclusão acerca dos fatos e dali ele dá o enquadramento jurídico, né? Eu vou dar um exemplo eu estou subindo um vídeo mais tarde, inclusive, sobre essa questão. Uma decisão, um acordo publicado ontem da SDI, que até foi, só abrindo um parênteses, né? Eu falei numa live, acho que semana passada, que lá no meu treinamento eu destaquei 12 exceções ou 12 abordagens diferentes da súmula 126. Porque aí tem várias filigranas, né, professor? Sim, aí tem desmembramentos, Aí uma seguidora me mandou um direct falando assim, professor, só pode me passar os argumentos de pesquisa para eu achar essas 12 situações? Eu falei, olha, minha cara, não tem jeito, né? Por um simples argumento, você chegar a essas 12 situações, né? Até vejo aqui o pessoal que está aqui na live, que até fez, o Leandro Alencar, que é professor do Gran Curso Online, o Victor Bruno, que é advogado de Brasília, estão aqui, tiveram comigo ano passado, nesse treinamento. Eu falei, olha, para eu chegar nessas 12 situações, eu li 50 mil decisões do TST para estabelecer uma série de filtros para chegar num ponto, eu falei, não, agora eu estou seguro aliado ao que eu já aprendi lá na minha convocação, a ministrar o treinamento com segurança aqui para os advogados. Então, a situação que ontem vinha lá, um julgamento, o relator foi o ministro Cláudio Brandão, era uma situação de uma empregada que foi acusada de furto, mas num contexto sem chance de defesa para ela, né? Era uma academia, ela empregada de funcionária de limpeza, sumiu um celular, a pessoa lembrou que tinha deixado o celular num box do vestiário, e foram lá, a empregada estava trancada dentro do box, né? E em seguida acharam o celular na bolsa dela. Então, houve o processo criminal e ela foi absolvida por fragilidade da prova, segundo o juiz criminal, né? Que ele disse que teve um tempo, passou um tempo do momento em que encontraram ela no banheiro e até fazer a revista, que
pode ter plantado o celular lá, enfim. O regional afastou a justa causa e ainda aplicou R$ 10.000 de indenização por danos morais, narrando toda a situação fática. Veio a turma e disse, olha, não cabe dano moral aqui, porque qualquer pessoa num raciocínio ordinário chegaria a uma forte percepção de que ela furtou mesmo o celular. Então não é uma conduta ilícita do empregador ter chamado a polícia, ela ter sido presa em flagrante, ter ficado 9 dias presa e depois ser absolvida no processo criminal. Então, em razão dessa circunstância, a gente afasta aqui a ilicitude do ato patronal. E aí a discussão na SDI, aí onde era bem interessante, porque a única situação que admite embargos para a SDI calcado na súmula 126 do TST é quando a alegação da parte é que o ministro, o relator ou a própria turma foi lá no caderno processual vasculhar as provas colhidas nos autos e que não estavam registradas no acórdão regional para chegar a uma conclusão diversa da que chegou o regional. E nesse caso, não. O relator, na turma, ao julgar o recurso de revista, ele listou quais eram os elementos fáticos que o regional apontou, sem buscar nada em lugar nenhum, para concluir, olha, ao contrário do que o regional apontou, não tem ilicitude aqui, porque a conduta do empregador é a conduta que qualquer um teria diante de uma circunstância dessa. Né? Então, essa súmula 126, ela realmente traz uma... Daria para a gente fazer uma sequência de lives só sobre a súmula 126. Exatamente. As teses jurídicas decorrentes da súmula 126. Mas aí, né, da súmula 126 decorre a importância, né, professor, que toda tese jurídica ela tem um substrato fático que a envolve. Se não tiver esse substrato fático, a tese está de pronto inviabilizada. E aonde haveria a súmula 297, ela é bem enfática, né, de fazer menção que ali está se falando de pré-questionamento da questão jurídica, né, que se não for superada pelos embargos de declaração, ela gera esse pré-questionamento tácito ou fictício, né, e eu concordo com o senhor de deixar só em duas divisões o pré-questionamento, que para mim o fictício e o tácito eles se confundem, né? Mas quando não tem a superação da questão fática pelo tribunal regional, ainda que tenha julgado ED, mesmo assim não está superada a inexistência da premissa fática, porque a súmula 126 não permite que os ministros possam ir lá nos documentos, na ata de audiência, para ver quais foram as provas colhidas, né, professor? E aí o senhor poderia fazer para o pessoal essa distinção de efeito, né, da questão jurídica não ser superada pelo regional ou da questão fática não ser superada também, porque aí tem toda uma diferença de consequências para o exame do recurso de revista. E nesse sentido, professor Fabiano, até aproveitando a sua fala, me parece que a própria contextualização das matérias pelo regional, se elas não forem bem enfrentadas, para seguir aí dentro da sua fala final, da sua indagação, se elas não forem bem enfrentadas ou forem enfrentadas em parte, ou simplesmente não houver, porque, só abrindo um parênteses, e aí me corrija se a minha percepção estiver equivocada, o tribunal, inclusive, no acórdão, ele não precisa dizer violou, contrariou, afrontou. Não há necessidade dessas premissas constarem no acórdão para que a gente tenha efetivamente, né, o pré-questionamento realizado e assim suba o recurso de revista, pelo menos no primeiro juízo de admissibilidade pelo presidente do regional ali competente. E isso, pelo menos no meu modo de ver, tá, acaba levando a resposta que
da pergunta que foi feita. Porque se nós podemos separar exatamente essas questões, análise fática e análise jurídica, e a análise jurídica ela é subjacente, né, à análise fática, como é que o tribunal, diante desse contexto, considerando a súmula 126 e a súmula 297, no seu item 3, ele tem uma permissão para adentrar nas matérias de fato, literalmente, né, de fato, literalmente, fazendo como o professor bem colocou, uma inversão, não uma inversão, mas uma mudança daquilo que foi fixado pelo regional. Isso não seria, e aí é uma dúvida que agora eu tenho, né? Uhum. E ninguém é melhor do que o maior especialista em recurso de revista do Brasil para responder. Me dera. Isso não seria um julgamento, né, relacionado a extra petita? Ou será que está dentro do viés do efeito translativo? Como é que a gente enfrenta isso? Excelente questão, professor, porque o que acontece é que a partir do momento em que a matéria é abordada no recurso de revista, né, o recurso de revista tem o efeito devolutivo, né? Então, ainda que esse efeito devolutivo ele seja restrito, ele não seja em profundidade, como ocorre lá no recurso ordinário, porque no recurso ordinário o TRT pode abordar um aspecto, seja jurídico, seja fático, que não foi pontuado na sentença do juiz no primeiro grau. Agora, no recurso de revista, a gente tem um recurso que a doutrina denomina de um recurso de motivação vinculada, né? Então, o que importa é que o tribunal apresentou uma fundamentação regional e a parte impugnou de forma específica esse fundamento jurídico apresentado pelo regional. Então, a partir daí, o TST tem liberdade plena, desde que se atenha às premissas fáticas que estão registradas lá pelo regional, ele tem liberdade mesmo para dar um reenquadramento, que eu diria que não é só um reenquadramento jurídico, né? Porque há situações, repito, que ele vai dar um reenquadramento da própria premissa fática, né? E vou citar um exemplo, que eu acho que o exemplo ajuda, né, professor Fagner, porque como o assunto do recurso de revista é um assunto bem abstrato, um assunto difícil, então a gente poder dar alguns exemplos permite melhor que o pessoal que está assistindo a gente possa ter uma compreensão do que a gente está dizendo. E eu não poderia aqui deixar de registrar, professor Fagner, que eu estou começando assim um sábado elétrico e feliz da vida, meu fim de semana, se terminar por aqui, já está bom demais, né? Justamente porque o recurso de revista é um tema que eu gosto muito, é o tema que eu mais tenho trabalhado, e quando a gente encontra para um bate-papo, né, um professor, um advogado professor, né, como é o caso do senhor, que domina a matéria, que a gente possa discutir ali alguns assuntos que são até profundos e de uma forma relativamente leve, né, é uma grande satisfação, né? Agora, retomando aqui o exemplo que eu poderia dar do que eu falei, olha, não é só reenquadramento jurídico, como o Tribunal Superior do Trabalho ele fala, né? Eu vou dar outra exceção aqui, outro exemplo, que dificilmente a gente acha isso em livro, né? Eu brinco com o pessoal, falo, olha, não é difícil aprender o recurso de revista. Se você tiver tempo, se você tiver disposição, igual, além de já conhecer a lógica, eu fui lá e li umas 50 mil decisões para ver o que realmente está valendo, então tá pronto, né? Tá fácil, né? Então a gente acaba que quando a gente dá um treinamento, a gente funciona como facilitador, né? O que o aluno está adquirindo não é só o conhecimento, é o tempo também, porque o tempo é um ativo muito precioso, né? Então eu vou dar um exemplo, que é até uma situação de um vídeo que
que eu gravei, está lá no meu feed do Trabalho Notável, umas semanas atrás, que aí vem uma outra exceção da súmula 126, que o Tribunal Superior do Trabalho, os ministros, não, quando fala que não pode reexaminar fatos e provas, a compreensão que eles têm disso é que não pode ir lá nos autos e puxar um elemento de fato que não está no acórdão. Agora, tem tribunal, tem desembargador, isso tem acontecido de forma muito frequente. Era o caso de uma perícia médica, o caso era de acidente de trabalho por doença ocupacional, uma bancária que alegava que teve transtornos mentais relacionados ao trabalho e culpava o banco, o excesso na exigência de cumprimento de metas e outras circunstâncias que a gente sabe bem como é isso, né, professor? Então, a perícia constatou que ela já tinha uma predisposição, isso e aquilo, e fez a menção de que havia um nexo de concausalidade, né? Que as circunstâncias de trabalho contribuíram para o agravamento da doença, mas que não era possível fixar a certeza científica de que as condições de trabalho foram a causa determinante do desencadeamento do transtorno mental relacionado ao trabalho, era uma situação específica de depressão. Então, o regional transcreveu a perícia, a conclusão do perito. E, no caso, embora tenha feito a transcrição, em seguida o desembargador relator disse o seguinte: olha, em que pese tenha registrado o nexo de concausalidade, não há elemento aqui que nos convença de que realmente as condições de trabalho contribuíram para agravar a situação. Então, nesse caso aqui, vamos indeferir por não enxergar o nexo de causalidade. Perfeito. Foi lá na turma, o caso foi julgado pela segunda turma, a relatora foi a ministra Maria Helena Malman, que é uma ministra que domina como poucos essa questão de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Ela foi coordenadora do Trabalho Seguro na época que eu fui gestor nacional e foi o tema que a gente escolheu na época para trabalhar, os transtornos mentais relacionados ao trabalho, e ela tem um domínio muito profundo dessa matéria, né? Então, o que ela fez? Ela pensou o trecho da perícia que estava transcrito no acórdão regional. E isso, na compreensão dos ministros, não é reexaminar fatos e provas, porque o elemento fático, ainda que por transcrição, ele está presente no acórdão regional. Aí eu até vi uma pergunta lá no começo da live do advogado Victor Bruno. Ele perguntou se transcrever trechos dos depoimentos das testemunhas, ainda que estejam transcritos no acórdão regional, é suficiente lá para provar o pré-questionamento? Não, não basta transcrever no recurso de revista, ainda que haja essa transcrição de depoimentos no acórdão regional, não basta que eu faça essa transcrição no recurso de revista. Eu tenho que transcrever qual foi a abordagem do desembargador, do relator, acerca da questão. Então, quando fala em provar o pré-questionamento, eu tenho que destacar os trechos, sem adentrar num tema que a gente vai tratar aqui ainda, né? Mas eu tenho que demonstrar que houve abordagem de fato e abordagem jurídica. Então, esse caso foi interessante. A ministra Malman, então, como relatora, ela disse o seguinte: o acórdão regional consta que o perito deu pelo nexo de concausalidade. E não há no acórdão regional nenhum elemento científico que afaste essa conclusão técnica do premissa, perito. Né? Então ela inverteu. Mas acabou que o meu vídeo não era sobre essa questão e passou batido, porque o que eu quis mostrar no vídeo foi uma outra circunstância que a ministra, então, considerou que, em razão da presença do nexo ainda de concausalidade, mandou o banco pagar a pensão
vitalícia com base na integralidade do salário, né? E os advogados do banco, com muita maestria, né, porque isso eu falo que aí os caras que são ninja em recurso de revista, né? Os caras foram lá resgatar um pedacinho, né, do direito para o cliente, de entrar com embargo de declaração, dizendo, olha, pera lá, como é que vai condenar a pagar uma pensão mensal vitalícia integral se a situação era de mera concausalidade, né? Isso é possível? É possível. Eu indico fortemente, quem tiver um tempinho, no 1º de maio, o Quarteto Trabalhista que eu integro, a gente fez uma maratona de lives, foram 10 lives em sequência, né, com inclusive alguns ministros, lives homéricas, né? E a maratona abriu com uma live minha com o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, tá lá no meu canal do YouTube, meu e do Antônio Humberto, que é o canal Trabalho Notável. E nessa live, nos 10 minutos finais, o professor Sebastião Geraldo de Oliveira fez uma abordagem incrível e que eu me lembre nos livros de acidente de trabalho, só no livro dele que tem, uma abordagem sobre graus de concausalidade, né? Que ele fala que pode acontecer situações, mas isso tem que ser provocado na perícia, né? De você estabelecer que a concausalidade foi branda ou foi até grave, né? Então não seria absurdo pensar que uma concausalidade pudesse gerar uma indenização equivalente ao total do salário. Mas, nesse caso, como não tinha esse elemento fático, a ministra acolheu os embargos de declaração do banco para reduzir pela metade, dizendo, já que não tem parâmetro muito seguro, eu acolho aqui, dizendo que realmente é razoável considerar que o nexo estabelecido foi apenas de concausalidade, então vamos rearbitrar a indenização ao equivalente à metade do salário, né? Então, isso, convenhamos, né, professor, não é um mero reenquadramento jurídico, né? Não. Você está dando uma nova moldura fática a partir dos elementos fáticos essenciais, digamos assim, que foram dados pelo tribunal. Autos, né? Exatamente, e previsto no próprio acórdão. Perfeito. Meu amigo, queridos amigos que estão aqui presentes, eu convido o professor Fabiano para um bate-papo e eu sou brindado, assim como todos vocês, com uma aula espetacular. Só posso aqui registrar os meus agradecimentos, inclusive registrar a presença do ministro Douglas Alencar, que está aqui presente. Olha, um forte abraço. Mandou um abraço para você também. O ministro Douglas, sem favor nenhum, né? Apesar que pessoalmente eu gosto muito, prezo muito o ministro, eu não esqueço que eu tomei posse no TRT de Brasília, depois eu fiz concurso, vim para o TRT de Goiás, mas a primeira lotação minha foi substituir férias do ministro Douglas. Ele era juiz de 1º grau à época lá no TRT de Brasília, então eu tenho um apreço enorme pelo ministro, e eu tenho destacado, né, que o ministro Douglas tem nos dado aulas espetaculares, em especial de direito processual, né? Eu tenho dito para os alunos, porque claro que ninguém está no Tribunal Superior do Trabalho à toa, né? O notório conhecimento jurídico sempre é observado. Mas eu tenho observado que, e passado isso para os alunos, né, que eu tenho aprendido muito direito processual em especial com o ministro Douglas. Cada voto dele na SDI 2 em especial, né, que são questões geralmente um pouco complexas, né, envolve o processo raiz, né? Exatamente. Né? Porque é a ação rescisória, é o mandado de segurança. As matérias, né, mais específicas, exato. E o ministro Douglas, com uma visão muito progressista, moderna de processo, de efetividade, ele tem aberto muitas portas para o próprio acesso à justiça, né? Um exemplo que eu poderia dar aqui, aliás, 2 exemplos que eu poderia dar de decisões
que são do ministro. Eu leio tudo, Fagner. Toda semana eu reservo, geralmente o sábado à noite, o domingo de tarde à noite, para ler todas as decisões, pelo menos de turma do TST, para a gente ver o que tá acontecendo, né? Então, eu sempre aconselho, né? Eu também sempre Sim. aconselho os alunos, leiam os informativos, enfrentem os acórdãos que geraram, de repente, uma súmula, né, uma OJ. É importante que vocês enfrentem. Eu, particularmente, sou até suspeito para falar do ministro Douglas também, porque eu acompanho, os votos dele me enriquecem cada vez mais, mas perdoe pelo corte, professor. Continue a sua fala. Não, mas é onde... como eu sou louco por jurisprudência, de estar vendo o que está acontecendo, para passar os movimentos ali para os nossos alunos. Então, citaria duas situações só da SDI, que são situações que são votos do ministro Douglas recentemente e que abriram portas assim, para um mundo infindável de acesso à justiça. Uma primeira questão foram os precedentes que geraram a mudança das súmulas 418 e 414. Porque a gente sabe, né, professor Fagner, o senhor que está na militância da advocacia, é muito penoso para o advogado ver que o cliente tem razão, que o cliente está numa situação desesperadora e tem juiz que não dá liminar de jeito nenhum. Tem um modelão lá dizendo que a liminar é só para uma situação grave, e aí fala lá genericamente que os pressupostos fáticos ou jurídicos, a situação do caso presente não é uma excepcionalidade que comporta liminar e não dá liminar. E aí não tinha para onde correr, porque a súmula 414 admitia o mandado de segurança só no caso da concessão de uma liminar e a súmula 418 fechava a porta, dizendo que não cabe mandado de segurança contra a decisão denegatória de liminar, tendo em vista que é uma faculdade do juiz. E aí, o próprio Tribunal Superior do Trabalho teve que se permitir algumas extravagâncias, como, por exemplo, aceitar habeas corpus em questão de atleta profissional de futebol, justamente porque não tinha outra medida processual pertinente. Né? Então, lá na SDI, há alguns precedentes do ministro Douglas que abriram essa porta de falar, não, aqui todos os pressupostos legais estão satisfeitos, eu tenho que aceitar o mandado de segurança nesses casos. E uma segunda questão que a gente não acha em livro nenhum, professor, por isso que é importante, e eu sou raiz, eu vou lá no diário, eu não fico só nos boletins, embora os boletins do TST sejam uma fonte muito rica, né? Mas a gente lendo direto na fonte, a gente consegue antecipar alguns movimentos do tribunal e também não ficar só com um precedente, porque às vezes sai ali uma determinada decisão no informativo e depois começa a sair outras situações que não... Falou, nesse caso aqui não é a hipótese lá do que saiu no informativo, né? Então a gente vai fazendo a distinção. Então a outra porta que foi aberta por um precedente relatado pelo ministro Douglas, só fazendo o registro aqui, foi a admissibilidade de mandado de segurança contra a decisão do juiz que rejeita a exceção de incompetência territorial. Porque agora, com a reforma trabalhista, amenizou um pouco a situação de poder alegar exceção sem precisar ir lá na audiência, mas mesmo assim, o caso que foi relatado pelo ministro Douglas salvo engano, foi no final de novembro, a publicação é de novembro de 2018, melhor dizendo, né? O caso era de um trabalhador que foi contratado e prestou serviço numa usina de álcool no interior de São Paulo. Terminado o contrato, ele mudou para o estado de Pernambuco e entrou com uma ação trabalhista contra a usina lá de São Paulo, que não tinha nada a ver, não tinha atividade econômica em Pernambuco, na vara do trabalho de Palmares, exato, no interior de Pernambuco, alegando acesso à justiça. E o juiz disse, olha, a empresa vai ter que vir aqui porque eu adoto o critério de relativizar o artigo 651 da CLT, então terá que vir aqui na vara de Palmares para poder
se defender, né? Que é convenhamos, né, com todo respeito, que a gente sabe que essas decisões são fundamentadas, tem até precedentes do próprio TST, embora minoritários e ultrapassados pela jurisprudência atual, mas nesse caso o ministro Douglas pontuou, falou, olha, embora a gente tenha a OJ 92 da SDI 2, que impede o mandado de segurança nesse caso, porque não cabe mandado de segurança quando tem um recurso, ainda que diferido, né, ainda que a ser apresentado numa outra oportunidade do processo, o que nós temos aqui é um flagrante desrespeito à lei e à jurisprudência consolidada do TST, e aí, de fato, seria uma extravagância eu impor um ônus para o empregador ir lá pagar a despesa, que aí, ainda que se diga que é o prejuízo econômico, mas há um certo prejuízo à própria produção de prova, porque aí você vai ter que, depender do juiz, deferir carta precatória, essa prova por carta precatória, às vezes é precária, que tem muito juiz que recebe carta precatória, não dá muita importância para aquele ato, né? A prova nem sempre é bem colhida, verdade seja dita aqui, e a partir desse precedente, a SDI 2 fazendo um filtro muito severo, né, de não banalizar essa situação, mas passou a admitir mandados de segurança, né, contra decisão do juiz de primeiro grau, que recusa a exceção de incompetência quando patentemente devida, né? Então, assim, desculpa, professor, ter gasto parte da nossa live, mas com a presença aí com a sua aula. Com a presença do ministro Douglas, eu me permito fazer esse registro até em homenagem, sem favor nenhum, porque a gente tem visto a contribuição notável que o ministro, em especial, tem dado às questões de processo de trabalho. Justa homenagem. Inclusive, né, fica aqui os nossos agradecimentos pela presença. É realmente um privilégio tê-lo aqui, né, professor Fabiano? Agora, meu amigo, infelizmente nós temos 2 minutos para encerrar a live. Infelizmente, porque eu queria te ouvir muito mais, né? Tínhamos aqui mais alguns pontos para enfrentar, porém, né, em razão do avançar aqui da hora, senão, você sabe, o Instagram, ele realmente nos derruba. Ele é não severo, nos dá a oportunidade de continuar, ele é severo. Pois é. Então, assim, eu só posso te agradecer, né, pela oportunidade, pelas palavras sapientes que você aqui proferiu, enriquecedoras. Tenho certeza absoluta que todos aqui saem com muitas reflexões, né, para fazer, e vamos engrandecer cada vez mais, né, a nossa advocacia trabalhista, porque é melhor para todos, né? Não só a advocacia, mas a justiça do trabalho, né, como um todo também agradece. Então eu te agradeço muito, queria muito conversar mais dois temas aqui com você, né? A questão da compreensão da expressão do dispositivo de lei federal para fins do recurso de revista. Podemos fazer uma outra live um outro dia, quem sabe, né? Para desmembrar mais esses 2 temas aqui. Então fica o meu agradecimento, vou passar a palavra para a sua despedida também, que agora só falta 1 minuto. A live vai ficar salva aqui, o professor Fabiano me autoriza a ficar a live salva, né? Perfeito, eu vou baixar depois também. Ótimo, e eu também coloco no YouTube, então a live fica lá para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Professor Fabiano, gratidão por essa oportunidade mais uma vez, um prazer fazer esse contato de novo contigo e que possamos repetir mais vezes. Um abraço grande, bom final de semana e saúde para ti e para tua família. Bom, professor, eu espero que essa live, que foi muito intensa, né, fez meu fim de semana muito mais feliz, né? Na quinta-feira nós vamos ter... eu convido os meus seguidores a seguir o professor Fagner Sandes, quem não siga ainda, e faço um convite aqui. Na quinta-feira, nós teremos um evento do Trabalho Notável, que é o meu perfil com o professor Antônio Humberto, que é uma super aula sobre os erros e acertos na elaboração do recurso de revista, os 7 passos para o advogado ter sucesso no TST. A gente vai rodar uma campanha publicitária, mas o pessoal pode me pedir em direct, porque precisa do link, tem que fazer um cadastro prévio para fazer para participar dessa aula. E a partir dessa aula nós vamos ter uma sequência, uma semana, com várias lives no meu perfil, professor Fagner, sobre o recurso de revista. E aí eu já te convido
para a gente acertar uma nova live, para a gente completar os pontos que a gente não pôde abordar. Então, fique com Excelente. Deus. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Vamos seguir o professor Fabiano, hein, gente? Vou encerrar aqui que vai acabar a live. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau.